assim, de leve, é porque aqui tá chovendo. Não sei como é que tá aí pra vocês, mas aqui tá uma chuvazinha chatinha, entendeu? Então, se por acaso dá umas travadinhas, é a internet, tá certo? Pronto, vamos lá. Já pode colocar a chamada, tá? Pronto, eu acho que a chuva daí veio pra cá, né? Pronto, estamos nós. E o que é que a gente tem para hoje, né? Vamos logo adiantar. A gente tem uma tarefa, né, da aula passada, tá? Pra gente corrigir. E que eu já vou logo dando bronca, tá? Hoje vai ser assim. Muita gente, na verdade, a maioria não me entregou. Fiquei pensando nisso, viu? Tô só de olho em vocês, tá? Quem me entregou? Guilherme me entregou, Beatriz me entregou, Yasmin, a Stephanie, e cadê o resto? Onde é que tá o resto de vocês que não entregaram a atividade? Isabelle, pronto, Isabelle também, verdade, Isabelle. Foram 5 pessoas, 5 ou foi 6 nessa faixa. Pronto, era atividade da página 29. Ó, a maioria não entregou, tá? O prazo já acabou. Eu mesmo assim, mesmo o prazo tendo acabado, eu recomendo você, mesmo assim, você mandar, tá? Por mais que esteja atrasado, manda, tá? Pelo menos para ficar registrado no aplicativo que você fez as atividades, tá? Porque as atividades elas vão ser importantes depois, porque muito da nota, de algumas notas, elas vão depender muito se o aluno ele fazia as atividades ou não. Então, fiquem de olho, tá? Agora as notas, elas estão tendo um papel diferente. Ela não é só as atividades, não é só para fazer não, tá? Elas estão ali também para te avaliar, para a questão de pontuação, ela vai servir para ponto também. Então, comigo você já sabe, né? Eu já disse lá, desde sala de aula, eu já dizia que comigo, se você faz tudo, você tem alguns benefícios, né? Vamos lá. Deixa eu ver, Larissa. Tive acesso no celular hoje. Então, se você não está conseguindo entregar, me justifica. Entre em contato comigo. Você pode chamar, eu estou lá no grupo, né, do WhatsApp de vocês. Me chamem lá e dizem, olha, eu não estou conseguindo entregar, então peça para alguém avisar, sua mãe, seu pai, me chamar. Porque assim já fica mais tranquilo. Eu sabendo que você não pode enviar, porque está ou problema de internet, ou celular, ou qualquer outro problema, a gente, né, eu aceito, a gente aceita, tranquilo. Mas, por favor, né, é bom a gente avisar para a gente ficar sabendo. Então, vamos lá. Mas tudo bem, Larissa, tá certo, tá? E qualquer coisa, tu manda, mesmo assim, mesmo que você não tenha mandado, Larissa, tu manda, mesmo que atrasado, mesmo que o prazo já tenha acabado, tu manda para ficar registrado, tá? Pronto, tá justificado, Larissa. Tudo bem, tá justificado, mas saiba que depois você vai pelo menos entregar lá as que já passaram, tá? Pois vamos lá. Vamos lá, página 29. Vamos fazer a correção, né? Todo mundo, página 29. Como assim acumulado? Pois é, tem que tomar cuidado para não acumular, tá? Pois é, vai ficando difícil. Pois vamos lá. A nossa atividade, ela estava, né, já que a gente está num capítulo que a gente está debatendo prefixos e sufixos, né, a gente tinha uma atividade, na verdade, duas questões que você precisava escolher, né, o prefixo, na primeira era especificamente prefixos, né, para completar de forma correta as palavras, né. No caso, na primeira questão, a gente tinha alguns prefixos. A gente tinha des, in, mes, re, an e under, tá? A gente tinha 5 prefixos e você deveria combiná-los, né, nessas frases abaixo para dar o sentido correto, né? A letra A dizia o seguinte: I just can't believe it. The story is, tracinho, believable. Esses prefixos, quais vocês colocaram para completar? Na letra A. Qual prefixo que se encaixa aí? Isso aí, Isabelle. É porque forma a palavra unbelievable, né? Unbelievable, como a gente já tinha visto, né? O ele dá praticamente sempre uma ideia de negação, uma ideia negativa. É como se believable fosse crível, né? Ou que dá para acreditar, e unbelievable é inacreditável. É por isso que ela diz assim, né? I just can't believe it. Eu não consigo acreditar nisso. The story is unbelievable, né? A história é inacreditável. Vai ser letra A, certíssimo, tá? Letra A é un. A B, nós temos o seguinte: no, that answer is, tracinho, correct. It's wrong. Nessa frase, na B, qual foi a que se encaixou melhor? Isso, Yasmin. In, tá? Que a gente tem a palavra correct e aqui a gente tem que formar a palavra incorrect, né? No caso, é a palavra incorreto. Mas dá para perceber pelo contexto, né? Que ele fala assim, no. Já está negando, né? No, the answer is incorrect.
It's wrong. Está errado. Essa resposta está incorreta. Está errado. Então é in, tá? Deixa eu deixar aqui no chat também. Então você vai colocando aí, tá? Quem não fez, vai aproveitando. Pronto. A gente tem a letra C que diz o seguinte. Let's look at the information again. We should, tracinho, view it before the test. E aí, vamos dar uma olhadinha nessa informação de novo. Nós deveríamos, tracinho, view, né, ver isso antes do teste, tá? E aí, na letra C, qual foi o prefixo que vocês acharam que combina mais? Re, isso aí, Guilherme. É isso aí. Na letra C a gente tem re, né? Para formar a palavra review, né? Review quer dizer rever, né? Ou ver de novo, né? Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó. Vamos olhar essa informação de novo. Nós deveríamos rever isso antes do teste, né? We should review it before the test. É isso aí, tá? Certíssimo. Vamos para a letra D. Diz assim, I saw Alison just a moment ago, but now I can't find her. It seems that she, tracinho, appeared. Tá? E aí? Pronto, Yasmin. Under, qual aqui dava com under que você procurou? A da letra C? Que você está falando? Ou você está falando ainda? Você já está falando da D? Sim, no caso da C. No caso underview, fica muito estranho. Review soa muito melhor. Não tem nem comparação. Eu nunca, na verdade, um falante mesmo, eu nunca vi ele falando underview. Não, eu acho que não faz muito sentido. Às vezes o Google Tradutor ele dá uns probleminha, né? Ele traduz umas coisas meio esquisitas, tá? Mas em termos de naturalidade, é muito mais natural você falar review, tá? Review. Então, certo é review mesmo, tá? A letra D, como vocês colocaram aí, tá certo, né? Que é o prefixo this. A gente viu, né? Tava lá no slide que o prefixo this, ele dá uma ideia de contrário, né? Dá uma ideia de negação. É como se ele estivesse dizendo assim, eu vi Alison, e Alison, detalhe, é nome de mulher, tá? A maioria das vezes em inglês, né? Alison não é nome de homem, não. Just a moment ago. Eu vi Alison apenas um momento atrás. Mas agora eu não consigo encontrá-la. Parece que ela desapareceu, né? Eu peguei a palavra appeared e coloquei o this antes, né? Disappeared, que quer dizer desapareceu. Mas é isso aí, certíssimo. Vamos para E, que diz assim. Oh, I'm sorry. I didn't hear you correctly. I, tracinho, understood you. E aí? Boa, Guilherme. Boa, Yasmin. Você, Isabelle. É mês, tá? A gente viu que mês dá sempre, né? Tá lá naquele slide, né? Que a palavra, ou quer dizer, o prefixo mês, ele sempre sugere uma ideia de que alguma coisa não está correta. É tipo um mal entendido, sabe? Uma coisa mal feita, mal interpretada, mal entendida. Então ele diz assim, oh, I'm sorry, oh, desculpa. I didn't hear you correctly. Eu não ouvi, eu não te ouvi corretamente. I misunderstood you. Ou seja, eu mal compreendi você. Como se fosse esse misunderstood, é tipo mal compreender. É o entender errado. Qualquer coisa desse tipo. Pronto, e aí a gente tem a letra F, que, exato, né? Under, vocês até se adiantaram. Fiquei colocando aqui. Under, tá? Mas ele está traduzindo, né? The subway, né? Subway, geralmente a gente traduz como metrô, né? O metrô não vai além, o metrô não passa, melhor dizendo, pela terra como o trem normal. Move-se sob o chão. Esse underground é debaixo do chão, né? Under quer dizer abaixo. Então é underground, abaixo do chão. Daqui ground é chão. Mas isso aí, letra F é under. Certíssimo. Vamos lá, a 4, a gente também tem a mesma lógica, tá? A mesma ideia, só que dessa vez a gente tem sufixos, né? A gente vai preencher esses espacinhos com os sufixos corretos. No caso, o livro aqui dá 3 para você, né? Able, full e less. Tá? E a gente tem aqui duas frases, né? Você deve escolher o correto. A primeira diz o seguinte: The first woman is very tired. She wants to rest. The second woman can't stay still. She always wants to move. She is rest, tracinho. O que foi que vocês colocaram nesse tracinho? Olha aí. Boa, Yasmin. Vou colocar aqui também. Letra A vai ficar less.
Que no caso, a gente sabe que a palavra rest, ela quer dizer, ela pode, o substantivo, né? Rest pode querer dizer resto. Mas, né, rest também pode ser o verbo descansar. E a primeira frase diz assim, ó, a primeira mulher está muito cansada. Dá pra ver, né? Está muito cansada. She wants to rest. Ela quer descansar. A segunda mulher não consegue ficar em paz, não consegue ficar quieta, né? Can't stay still. Não consegue ficar quieta. She always wants to move. Ela sempre quer se mover. She is restless, ou seja, inquieta, né? Sem descanso. Isso aí. Pronto, Isabelle. Aqui era a mesma lógica da anterior, só que aqui a gente precisava usar os sufixos que a gente aprendeu para completar o sentido. A gente aprendeu lá naquele slide que less, né? Less é um sufixo que dá uma ideia de falta de alguma coisa. Por exemplo, eu coloquei uns exemplos no slide, eu coloquei assim, a palavra, por exemplo, hope. Estava na aula com o slide. Hope. A partir do momento onde eu acrescento esse less para ficar hopeless, eu quero dizer sem esperança. Então, esse less, ele dá uma ideia de falta de alguma coisa. É só pegar a palavra, acrescento less, que a terminação less, né, vai dar uma ideia de que falta aquela palavra. Por exemplo, a palavra esperança é hope. Coloco less, quer dizer falta de esperança. No caso, aqui a gente tem a palavra rest, que é a palavra descansar. Então, se rest é descansar, eu acrescento less, então é falta de descanso. Entendeu? Pela lógica, então, se a gente foi nesse sentido, ela está restless, ou seja, sem descanso, ela está ativa, né? Pronto, Isabelle, ficou claro? Tá, como é que a gente tá respondendo? Coloquei no chat, confirma para mim, tá? Sim ou não, tá? Sim, ótimo, tá? Vamos lá, a B, né? A B diz o seguinte: The first dog isn't cute. It's a little scary. Aí continua, The second dog is very cute. It's adore... Tracinho. Foi o que vocês colocaram. Able, né? Muito bem. Para formar a palavra adorable. Pronto. A palavra adorable quer dizer adorável, né? E ela vem da palavra adore, né? Adore é o verbo adorar, né? Então, adore é adorar. Adorable é adorável, né? Como a gente viu esse able, muitas vezes ele corresponde em português esse ável, né? Então, esse able é equivalente a ável. Como assim colocou o contrário? Você colocou como, Isabelle? Coloquei pra gente ver. Voltou, né? Ô, Ângelo, vi que tu caiu. Como foi que tu fez, Isabelle? Ah, sim, tu colocou able na primeira e less na B. Pois é exatamente o contrário. Mas é o contrário, tá? Traduzindo fica assim, a letra B, né? O primeiro cachorro, né, the first dog, isn't cute, né? Ele não é fofinho, ele não é fofo. It's a little scary, ele é um pouquinho assustador, né? Um pouquinho assustador. Aí diz, o segundo cachorro é very cute, ele é muito fofinho, bonitinho, fofinho, né? It's adorable, ele é adorável. Então fica assim. Pronto, deu certo, todo mundo corrigiu. Tu, Ângelo, que acabou de cair, tu acompanhou a correção, cara? Qual foi? Tu parou onde, Ângelo? Que eu acho que tu caiu no meio dessa última questão. Dizendo no chat se tu acompanhou todas, tá? Ângelo, sumiu de novo. Pronto. Já que tu não responde, vou passar pra frente, tá? Sei que tu caiu, mas qualquer coisa tu avisa aí no chat onde foi que tu parou, tá? Que eu coloco só pelo menos as respostas, mas eu coloco de novo. Vamos lá. Pronto, saiu, acabou de sair. A internet mesmo. Então, aqui a gente tem outro lado, a gente tinha, no caso, a letra C. Eu acho que algumas pessoas não viram a letra C, né? No caso, a letra C, ela também faz parte da questão 4, tá? Mas vamos lá. Diz assim, Jason writes a lot of lists, so he always remembers what he has to do. He never forgets, but Melanie can't remember anything. She is very... Olha, a Yasmin já foi preenchendo. Forgetful. É isso aí, Yasmin, certíssimo.
Vou colocar aqui também no chat. Forgetful. Eu vou já explicar o que é que ela quer dizer. Porque forget, é só você lembrar que forget é o verbo esquecer, né? É o contrário de remember, né? Forget é esquecer. Então, você pega esquecer, que é forget, e você coloca o sufixo, desculpa, full, que como a gente aprendeu, o prefixo full, ele dá uma ideia de que aquela palavra, de que a pessoa, né, é cheio daquilo. Então, forget é esquecer. Full quer dizer que a pessoa é cheia de esquecimento. Então, uma pessoa cheia de esquecimento é uma pessoa esquecida. Exatamente. Por isso que a gente também traduz esse forgetful como esquecido ou esquecida. Porque ela é cheia de esquecimento, né? Então, é bem lógico, né, quando a gente para pensar assim, os sufixos, os prefixos, para formar as palavras, até eles seguem até uma lógica, assim, até bem tranquila, né, assim, de a gente perceber. Pronto, pois é isso aí. Certíssimo, tá, Yasmin? Pronto, aqui a gente tem esse tópico que a gente faria ele em sala. Só que, tá, não vamos deixar de lado essa parte do speak up, tá bem? A gente pode deixar um pouquinho. A gente pode ver nesse suplemento, que eu vou explicar um pouquinho para você. No livro, na página 30, tem um tópico chamado suplemento, tá? Só que tem um problema. Aqui ele coloca todas as raízes, né? Todos os prefixos e sufixos. Tipo assim, ele coloca, deve ter uns 50 aqui, pelo que você pode perceber. Você pode perguntar, cara, como é que eu vou decorar tudo isso? Agora a dica que eu dou para você. Você não precisa, tá? Inclusive, eu não vou cobrar que você saiba o significado de todos esses prefixos, até porque não daria. Você só pode perceber, só na primeira parte, olha o tamanho, olha o tanto de sufixos e prefixos. Eu acho o seguinte, a forma mais inteligente de você aprender sufixos, prefixos e palavras é você lendo. Tá? É uma dica que parece meio clichê, que eu acho que eu já falei isso antes. Mas você ganhando vocabulário, você automaticamente tu vai subentendendo o que os sufixos querem dizer. E tu vai lendo, é como se assim, a partir do momento onde a gente lê, a gente vai absorvendo a estrutura das palavras, né? E aquilo naturalmente vai fazendo a gente entender alguns sufixos e alguns prefixos. Por isso que não é necessário que você decore todos os sufixos dessa parte de suplemento. Que eu vou cobrar na prova, né? Prova, o simulado, que for ser feito para valer nota. Vão ser aqueles prefixos e sufixos que eu deixei no slide, tá? Aqueles sim, aqueles eu vou cobrar cada um deles. Para que a gente usa exemplos de palavra com ele, tá? Vão ser cobrados. Esses daqui, a gente vai ter que pular eles, tá? Você pode ver que no meio dessa tabela de suplemento, alguns a gente já estudou, né? Você pode colocar lá na página 31, a gente tem esse the, a gente tem esse able, né, que a gente já viu também. Lá na página 32, a gente também tem alguns que a gente já conhece muito bem. Né, que no caso, foi no 32, né? Pronto, que a gente tem algumas palavras tipo echo, fact, prefixos que a gente já assimila com o tempo naturalmente, tá? Vamos lá. Eu queria deixar essa atividade de production, tá, para casa, porque eu queria já, nesse mês, começar um novo capítulo. Então, essa atividade de production já vai ser a primeira atividade para você, tá? E ela não é para essa semana, eu vou deixar ela para a semana que vem, beleza? Então, vamos lá. Quero saber de vocês, alguma dúvida sobre o conteúdo até aqui, para que a gente possa partir para frente? Alguém tem alguma observação sobre prefixos, sobre sufixos, alguma curiosidade, alguma coisa que queira observar? Não, Isabela, não, Larissa. Tudo bem, então tá tudo certo, né? Pronto. Em resumo, o que eu quero que fique na cabeça de vocês sobre prefixos e sufixos é o quê? Que prefixos e sufixos são processos importantes para a formação de palavras. E é importante a gente estudar prefixos e sufixos porque a gente amplia o nosso vocabulário, tá? Você não precisa saber de todos. Mas eu quero que você saia daqui desse capítulo com a noção de como as palavras podem se formar. E como esses dois processos, né, prefixo e sufixo, são importantes, tá? Sim, Isabelle, sim, então você tem uma dúvida, né, Isabelle? Diga lá, tá? Pode dizer. Isabelle? Então, sobre isso, né? É uma coisa que vai demorar bastante tempo, tá? A gente aprende um pouquinho a cada capítulo, um pouquinho a cada dia, tá? Mas você poderia, né? Às vezes a gente pensa que a gente sabe muito pouco, mas às vezes a gente consegue se virar. Se você conseguir dizer o seguinte, alguém me ajuda, does someone help me? Pronto, você já consegue se virar nos Estados Unidos, tá? Se você conseguir pedir ajuda, você conseguir dizer isso aqui, ó, eu tô deixando no chat. Does someone help me?
Pronto, se você estiver perdido nos Estados Unidos, tá? Se você não souber para onde vai, diga essa frase. Does someone help me? Alguém me ajuda? Pronto. Você vai conseguir se virar em muita coisa lá, tá? Mas é o seguinte, falando sério, tá, Isabela? Agora é um processo muito longo, tá? Você tem que ler muito, praticar muito para que você desenvolva a fala. Porque um dos grandes problemas quando a gente está estudando inglês é a gente desenvolver um pensamento rápido que a gente está falando, né? Porque a gente, assim, beleza, eu tenho na minha cabeça várias palavras quando eu estou lendo um texto, mas quando eu vou falar, a minha cabeça ela não consegue raciocinar na velocidade o suficiente para eu puxar todas as palavras do mundo para conseguir falar. Pronto, aí que eu dou uma dica para você. Existe um grande mito, isso é muito importante, existe um grande mito sobre o aprendizado de uma segunda língua. Algumas pessoas acreditam, nome someone, someone quer dizer alguém, tá? E desculpa, tá? Eu copiei errado, ó, meu erro, tá? É assim, deixa eu corrigir aqui. Erro meu, tá? Pronto, anyone, a gente pergunta assim, tá? Does anyone, soa melhor, tá? Someone é melhor você usar para afirmativa. E anyone a gente usa mais, soa melhor para interrogativa, tá? Então, desculpem o erro lá em cima, tá? Does anyone help me? Né? Alguém pode me ajudar? Enfim, é o seguinte, o que acontece? Para pensar comigo. Me responda no chat, não, primeiro, me responda no chat. Vocês acham que para você aprender uma língua, no caso o inglês ou qualquer língua, você precisa saber toda a gramática dela? Dê sua opinião sincera, sim ou não? Sim, a Isabela diz que sim. Guilherme diz que não. Letícia, sim. Maria Clara, sim. Então, você, tem talvez, tem sim, tem não. Então, assim, olha, isso é um mito, tá? Mas não, tá? A resposta é não. Você não precisa saber de toda a gramática para você desenvolver a fala em uma segunda língua. Vou te dar um exemplo. Como é que a gente aprende a linguagem? Como é que o nosso cérebro, né? Como é que o cérebro humano ele assimila a linguagem? Pensa em você quando você era criança. Cara, quando você estava aprendendo, você tinha nascido, né? Você estava balbuciando as primeiras palavras. Faço uma pergunta para você. Para você aprender a falar português, a sua mãe, ela estava com a gramática te ensinando? Ela estava com um livro te falando sobre regras gramaticais? Eu acho que não, né? Então, como é que o aprendizado de uma segunda língua acontece? Ele acontece por absorção. A gente absorve estruturas gramaticais. Por exemplo, quando você estava lá, você não sabia falar nada, mas de tanto você conviver com seus pais, eles falando em português, eles falando, por exemplo, no sofá, eles apontavam, falavam sofá, ou eles iam para a cozinha, apontavam os objetos. Você não precisou pensar naquelas palavras morfologicamente, sintaticamente, mas pelo contexto, tu foi absorvendo. Tu foi percebendo que sofá é aquele objeto que eles estão sentando. Você percebeu que televisão é aquele objeto colorido que passa um monte de coisa. Ou seja, é como se o processo para a gente aprender palavras fosse um processo de absorção. A gente absorve palavras pelo contexto. Tá? Deixa eu ver, Isabelle. Porque tem muitas pessoas que não são perfeccionistas. Pronto, isso é importante que você falou sobre o perfeccionismo, tá? Inclusive, isso também é outro problema. Algumas pessoas acham que para você ser fluente, você tem que falar tudo gramaticalmente correto. Mas eu vou discordar, tá? Fluência, o que é fluência? O que é uma fluência, seja na tua língua materna, seja na segunda língua. Uma pessoa fluente é uma pessoa capaz de comunicar seus pensamentos, de comunicar suas ideias. Isso é fluência. Isso pressupõe não necessariamente que você acerte gramaticalmente todas as coisas. Por exemplo, quando eu digo assim, nós vai para casa da minha mãe amanhã. Tem um erro gramatical aí, né? Nós vai, a gente sabe que pela gramática que a gente estudou, a conjugação do verbo é nós vamos. Mas eu te pergunto, a comunicação ficou muito clara. Eu sei o que você está querendo dizer. Ou seja, o teu pensamento foi transmitido, embora você tenha cometido um erro gramatical. Ou seja, os erros gramaticais, eles não atrapalham na comunicação. Ao contrário de que muita gente pensa. A menos que você, cometa erros grandiosos. Mas não. Você não precisa ter uma gramática perfeita para comunicar bem. Te dou mais um exemplo. Imagina, por exemplo, um trabalhador que nos casos mais antigos, né, que trabalhava lá nos roçados, que era analfabeto, né, que nunca estudou, não sabe escrever nem o próprio nome. Eles são fluentes em português. Se você falar com eles, eles vão entender tudo que você está dizendo e você vai entender tudo que eles estão dizendo. Tá? Ele vai ser capaz de criar frases bem organizadas, ele vai ser capaz de expressar os pensamentos dele, embora ele seja analfabeto. Ou seja, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem não depende de uma gramática perfeita. Então, por isso que a resposta é não. Você não precisa saber toda a gramática para desenvolver uma segunda língua, tá?
A gramática é o seguinte, a gramática ela serve para dar uma polida. Sabe quando você tem um objeto, ele tá ali, ele tá sujinho, você tem que polir o objeto para ele ficar mais bonitinho? Pronto, imagina que a gramática é isso. A gramática ela vai pegar a tua língua e ela vai dar aquela polida. Ela vai melhorar a tua língua, a tua linguagem, vai ficar mais formal, mais gramaticalmente corretinha, mas aquilo, se você falasse tudo errado, vamos dizer assim, sem respeitar a gramática, você continuaria sendo fluente, tá bem? Inclusive os próprios americanos, né, os nativos, eles cometem erro de gramática. Isso não é difícil você perceber. Eles a todo momento estão cometendo esse tipo de erro. E não quer dizer que eles sejam menos fluentes, tá bem? Então, isso aí, fiquem com isso em mente, tá? Aprendizado de uma segunda língua não quer dizer que você sabe toda a gramática de cabeça. Muitas palavras você nem sabe a regra gramatical por trás, mas tu é capaz de usar, entende? Isso é o que importa, tá bem? Pois vamos lá. Pronto. Ficou claro, pessoal, sobre esse detalhe, sobre essa questão? É claro, assim, tem muita coisa para aprofundar, cara. Um dia, até tenho vontade de um dia aprofundar um pouquinho como é o processo de tu aprender a segunda língua. Então, tipo assim, um dia teórico, só sobre teoria mesmo, assim, vai ser bacana, né? Um dia que a gente tiver folgado do conteúdo, né? Vamos ter uma aula linguística sobre aprendizado de segunda língua. Vai ser interessante. Olha que eu gosto muito do assunto, tá? Porque tem vários mitos, né? É bom a gente quebrar alguns mitos, tá? Seria muito interessante. Pois vamos para frente, né? Se não tem nenhuma observação, a gente já vai começar o nosso novo capítulo, tá? Vamos lá, página 34, tá bem? 34. A ideia é que esse capítulo, né, segundo o nosso plano anual, ele tem que durar esse mês e um pouquinho do próximo, tá? É um capítulo que a gente vai estudar na gramática sobre verbos frasais. Também vai ser uma das coisas mais importantes de inglês que você vai aprender no 8º ano, tá? Mas vamos lá, todo mundo, página 34. Pronto, a unidade 4, o título é o seguinte, movies, né? Movies, jogo para vocês. O que é que isso significa? Vocês já viram essa palavra? Vai deixando no chat. Movies. Lembra o que para vocês? Movies. Já viram essa palavra? Eita, que vácuo, hein? Sim, não. Alguma ideia? Pronto, tudo bem, tá? Sem problema. Vou digitar aqui. Movie, pessoal, significa filme, tá? Movies é o plural de movie, que quer dizer filmes, né? É legal que filme em inglês a gente tem duas palavras para filme. A gente tanto pode falar film, assim, como a gente pode falar movie, né? As duas significam filme. Então a gente já está vendo que esse capítulo ele vai falar um pouquinho sobre filmes, né? Nosso capítulo anterior a gente abordou a música, né? A gente começou com a música do Jason Mraz e a gente encaixou no estudo dos prefixos e sufixos. Aqui é diferente. Aqui a gente vai estudar sobre gêneros de filmes em inglês. Filmes e também engloba série, tá? Você pode colocar misturados filmes e séries, tá? Vamos lá, mas como sempre, todo capítulo, né, a gente tem algumas perguntas iniciais, pessoais, para a gente responder aqui, tá? Primeira pergunta diz o seguinte: How often do you go to the movie theater? Ou seja, com que frequência você vai ao cinema? E aí, vocês vão ao cinema? Se a resposta for positiva, você pode dizer assim: Yes, I go. I go often to the cinema. Se sim, né, se você é uma pessoa que vai ao cinema, tem esse hábito de ir ao cinema, yes, I go often to the cinema, tá? Se often, que a gente tá nessa palavrinha often, significa frequentemente, tá? Se você tem um hábito de ir, né, I go often to the cinema. E se você não tem, você pode dizer no. I don't go, né? Eu não vou ao cinema. I don't go. Pronto, e vocês? E vocês? Vocês vão com frequência? Vocês costumam frequentar o cinema? No, também não, Guilherme. I have never been before in a cinema. Ou seja, eu nunca fui. Na verdade, fui uma vez, não, mentira, fui uma vez. Já fui uma vez pro cinema, tá? Eu prefiro assistir em casa, mas é bacana. Eu fui com os amigos.
Uma vez que foi numa viagem da faculdade que a gente foi, tinha um filme para assistir. Foi a única vez que eu fui no cinema, tá? It's been a while. I don't know what's going to the cinema. Ah, então estive por um momento, né? Assim, passou lá pouco tempo, né? Então eu não sei como é ir ao cinema. Acho que é isso que eu quer dizer, né? Pronto, eu só fui uma vez, tá? Isso, entendi, tá, Guilherme? Tá, entendi o que você quer dizer. O Roger, uma vez por ano. Então você pode dizer one time, caso once, né? Pronto, você pode colocar assim, ó, Roger. Once a year, né? Uma vez no ano. Que é a frequência, né? Com que frequência você vai? Uma vez ao ano. Se você nunca vai, você pode dizer I never go. I never go to the cinema. Pronto. Se você nunca foi, I never go to the cinema. Ou seja, eu nunca vou ao cinema. Ó, Cecília só foi uma vez. Você pode dizer I went once. I went once. Tá, Cecília? Você pode colocar assim, né? Eu fui uma vez. Pode ser assim também. Pronto, aí já é a sua resposta. Resposta pessoal, tá? Você vai pegando o que a gente está discutindo aqui no chat e você vai respondendo aí, tá? Para você. Vamos lá. Que a gente tem a letra B, certo? A letra B pergunta o seguinte: Are you a cinéfilo? Ou seja, um cinéfilo, né? O que seria isso, né? É alguém viciado em filmes. É alguém que tem algum tipo de vício com filmes. Aqui não necessariamente de cinema, tá? Filmes em gerais. Você é ou você não é? Você se considera um cinéfilo? Sim, yes, I am. Você coloca assim, yes, I am. Ou no, I'm not. Se você é ou se você não é um cinéfilo, né? Aí pronto, a segunda pergunta da B diz o seguinte: Are movies crucial in your life? Olha aí, os filmes são essenciais na sua vida? E aí vão deixando no chat, sim ou não? Proteção, não tô conseguindo mandar mensagem no chat. Fica aparecendo falha no envio, toque para reenviar ou excluir. Pronto, deve ser tua internet, cara, infelizmente. Pronto, Cecília é cinéfila, é isso, Cecília? Então os filmes são cruciais para sua vida, então você vai gostar, tá? Que a gente vai falar muito sobre filmes e essas coisas, né? Sobre gêneros de filmes. O ideal que eu tinha pensado era que a gente tivesse em sala. Eu queria que a gente tivesse assistido um filme. Eu tinha até planejado já um filme, mas chega a dar uma raiva, né? Justamente na hora que a gente tinha planejado para assistir umas coisas, a gente está aqui, né? À distância. Infelizmente. E talvez, provavelmente, a gente não vai conseguir assistir os filmes que eu tinha pensado, tá? Alguns curtas, metragens em inglês bem bacanas para a gente assistir. É verdade, Cecília. Triste. Vamos lá. A próxima, vamos para C, tá? Letra C. Why, in your opinion, are movies also considered art? Ou seja, por que, né, na sua opinião, também são considerados arte? Por que os filmes também são considerados arte? Você pode falar em português essa, tá? Por que para você o filme também é uma obra de arte? Pode ser considerado uma obra artística. Bom, você pode participar dos dois, tá? Microfone, você pode ligar, pedir para falar, ou usa o chat, tá bem? Não sabe explicar. Pronto, definindo. O que é arte? Como é que a gente pode definir, né, o que é arte? Você tem disciplina de artes, né? Vocês conseguem chutar uma definição para arte, o que é arte? Eu definiria assim, né? A arte é uma forma de expressar o pensamento humano. É uma expressão humana. É por isso que, por exemplo, música. Música é uma arte, que é uma expressão do pensamento humano. Por exemplo, livro, né, literatura, é uma arte, porque ela é a expressão também do pensamento humano. Esculturas, nas esculturas, né, pinturas, são artísticas, porque são também a expressão do pensamento humano, né, do que tu pensa e tu cria, e você gera. Filme, se você parar para pensar também, né, por trás dos filmes há sempre uma concepção. Sempre o cara que escreve o filme, ele quer te passar uma ideia, ele quer te passar uma lição de vida, ele quer te passar uma moral por trás daquilo. Então, os filmes também são expressões do pensamento humano. E se são expressões do pensamento humano, são considerados arte, tá? Você pode chamá-los de arte. Pronto, essa é a minha definição, tá? É assim que eu vejo o que é arte e porque eu acho que filme é uma arte, tá certo? Pronto.
vamos a seguir, né? A gente tem um texto, que no caso esse filme que fez muito sucesso, é uma série, na verdade, da Netflix, que é It. Tá, vocês já assistiram It? Que a gente vai falar um pouquinho do texto, tá? Do It, que é A Coisa, né? Que é a seriado do palhaço. Quem já assistiu? Pronto, se eu não me engano, nessa sala alguém tinha assistido e tinha falado desse filme pra mim. Não sei se foi Yasmin, eu não lembro. Mas é o seguinte, esse texto a gente tem 3 sinopses, tá? 3 sinopses sobre o filme It, A Coisa, tá? A gente não vai ler agora, a gente vai deixar para a próxima aula. Não, não foi, foi alguém. Eu lembro que até na aula pediu para que eu assistisse It, A Coisa também. Se eu não lembro quem foi. Se pá, foi a Letícia. Não lembro, mas foi algum de vocês. Então, detalhe, para quem já assistiu, só para a gente introduzir, já que a gente vai analisar esse texto na próxima aula. Letícia, você assistiu? Resuma brevemente pra gente, resuma rapidamente o que é Essa Coisa. É um filme sobre o quê? Que tipo de filme é esse? Peço que você ligue o microfone, tá, Letícia? Para facilitar. Professor, peraí, só um minuto. Tá certo. Tudo bem, eu espero. Professor, é basicamente um palhaço alienígena procurando criança pra comer. Não, esse é o resumo do resumo. Mas, por exemplo, o que esse palhaço faz? O que você acha que ele faz? O que ele pensa? Essas crianças, quem são elas? Ele hipnotiza as crianças. Porque tem a toca dele, que, tipo, lá tem um monte de criança, professor, é horrível. Um monte de criança voando, é pendurada, sei lá o que é aquilo. Nossa, é tipo um terror, né? É. Sim, imagina. E na verdade, esse filme, ele nasceu. A Coisa é o nome do filme. A gente vai. Esse texto é sobre A Coisa, tá? Tá, Isabelle? Então não é tipo, não. É justamente sobre isso que nós estamos falando. Inclusive, não sei se você sabe, Letícia, mas ela é pautada numa lenda, né? Que foi criada por um escritor de um ser, né? De um espírito, né? De uma criatura chamada Pennywise. Não sei se você ouviu falar. Pennywise, na cultura deles lá, a pessoa que criou nessa história é um espírito, né? Uma entidade assim maligna que ela não tem forma inicialmente, mas ela se alimenta, né? Parece que do medo das pessoas e ela assume qualquer forma. Então, ela não tem uma forma definida, mas ela vai assumindo a forma das pessoas. E eles acreditam que a principal vítima, né? Dessa criatura, desse espírito, né? Desse Pennywise, como eles chamam, é justamente as crianças. Então eles se alimentam. Pois é, Isabel. Ele se alimenta do maior medo das crianças. E ele consegue tomar forma, né, de tudo aquilo que você tem mais medo. Então, os seus maiores medos, ele consegue se transformar. Ele personifica os seus maiores medos. E ele vai e ele pega a alma das crianças. É a grande função do Pennywise. Né? Ele busca as crianças e ele domina elas e meio que rouba a alma, um negócio assim. É uma história bem desse tipo, tá? Pois é, e o livro, esse filme, né, que é uma série já na A Coisa, ela vai tomar muito essa pegada, tá? Então, só de cara a gente consegue perceber que o primeiro assunto aqui do livro, né, o gênero do filme é o gênero horror, é o gênero terror, que em inglês a gente fala horror, né? Horror, que é terror, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? A gente vai traduzir vários gêneros pra gente descobrir. Mas na coisa, que esse texto que a gente vai analisar é um de terror, tá? Eu já assisti alguns terror, nunca assisti esse, eu pretendo, tá? Não sou tão fã de filme de terror, mas alguns eu até tento assistir. Deixa eu ver a hora, né? Pra não estar tomando espaço de vocês. Falta um minuto, mas, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar sobre filme, sobre o Pennywise, se vocês já ouviram falar, sobre essa coisa? Falta um minuto, tá? Nada, tudo certo? O Bird Box, que é de suspense, eu vi muito falar. Terror com suspense. Pronto, a Isabel gosta de desenho animado. Olha, tem uns desenhos que são legais, tá? Eu também gosto. E Larissa, eu vou tentar assistir, tá? Ah, sim, isso é bacana, tá? Assim, engraçado é isso, todos os filmes, quando a gente para pra pensar, eles têm uma teoria por trás. Então, o filme, muitas vezes, ela é tipo assim, ela é uma expressão de uma teoria. Muitas vezes. Então, tem muitos filmes que, no fundo, ele tem uma mensagem por trás. Com certeza, Bird Box é um deles.
Isso, eu já ouvi falar umas coisas assim também, Larissa, que é como se aquilo fosse tudo simbólico, né? A cegueira, o fato delas não poderem ver, é muito interessante. Existe até um filme também que também tem essa pegada, que é um ensaio sobre a cegueira. Na verdade, é um livro que virou filme, que também fala sobre a cegueira, mas a cegueira ela é tipo uma metáfora da ignorância das pessoas, é um negócio assim bem teórico assim por trás, assim, eu acho muito interessante. Mas é isso aí, a gente analisa, tá? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns filmes e aí, o que eles têm por trás, tá? E, pessoal, até lá, tá? Até a nossa próxima aula e vejo vocês lá, tá? Tchau. Guilherme, não sai. Guilherme. Eu não sou nem doido. Meu Deus do céu. Finalmente essa aula acabou. Guilherme. Eu jurei que essa aula nunca ia acabar. Guilherme. Oi!